Continuando com as atividades desta tarde, teremos agora a exposição de algumas dessas pesquisas desenvolvidas ao longo de 2012. Serão 4 apresentações, com 20 minutos de duração cada, feita por alunos e professores envolvidos na pesquisa. Ao final das 4 apresentações, abriremos para debate. Aqueles que desejem fazer algum questionamento podem contatar a organização do evento, que são essas meninas que estão com a camisa da Saci, que disponibilizará papel e recolherá as perguntas. É importante informar a quem está sendo feita a pergunta. O primeiro trabalho desta tarde faz um resgate histórico no centro da cidade do Natal. O trabalho, estudando o Centro Histórico de Natal e suas possibilidades para o turismo, nos leva a um passeio pelos bairros da Ribeira e Cidade Alta. Para nos conduzir por este roteiro turístico, convidamos a professora Patrícia Daliane Araújo do Amaral e a aluna Isabela Ludmila Barbosa do Nascimento, do curso técnico em Guia de Turismo. Por favor, professora Ludmila. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite ao professor Rodrigo, à professora Andréa, para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente desenvolveu durante o ano de 2012. Né? Na verdade, o trabalho não era, a gente não tinha somente Isabela como bolsista, tínhamos dois bolsistas, Isabela e Fábio, mas na reta final do trabalho, né, a gente, Fábio se envolveu com outras atividades, então Isabela foi quem efetivamente concluiu todas as etapas do nosso projeto de pesquisa. Quem vai apresentar todo o trabalho é a Isabela. Eu só queria falar assim, que partiu de uma iniciativa dos estudantes, né? Eles que me procuraram, dizendo que queriam fazer uma pesquisa, que o edital estava aberto, e aí o que era que a gente poderia estudar, então a gente sentou e a partir disso aí a gente foi delineando. Acho que a importância principal do nosso trabalho se deve ao fato da gente estar situado aqui no centro histórico da nossa cidade, né? Uma área de grande valor para a nossa cidade, mas que ainda é pouco trabalhada, notadamente em relação à questão da atividade turística. Né? Então a gente foi exatamente nesse trabalho buscar descobrir um pouquinho desses potenciais e não só isso, verificar como é que o turista que vem a Natal, como é que ele percebe, né, esse nosso centro histórico. Então, Isabela e Fábio receberam bolsa do CNPq, eles se encaixavam naquele programa do CNPq onde a bolsa era de R$100, então assim, na verdade, é uma ajuda de custo mínima, né? É muito mais boa vontade e a perspectiva de estudar mesmo, descobrir essas novas potencialidades em relação ao nosso centro histórico. Então, assim, todo o mérito para os alunos que efetivamente buscaram, tiveram a iniciativa de procurar a pesquisa e que desenvolveram um trabalho muito interessante, principalmente porque eles são alunos do curso técnico, né? E a gente não tem esse incentivo tão significativo quando a gente fala da questão dos cursos técnicos atrelados à pesquisa, né? Então, eles estão de parabéns em função disso. Então, eu vou passar a fala para a Isabela e a gente fica à disposição depois para os questionamentos, conforme foi apontado pelo cerimonial. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Como já a Patrícia começou aqui, falando na introdução, então vamos falar a respeito da pesquisa. O nosso objetivo geral era realizar estudos acerca do Centro Histórico de Natal, na ótica do turismo cultural, a partir de seus potenciais e da análise da demanda turística. Então, fizemos essa análise a partir de visitas ao Centro Histórico, a partir de pesquisas e análise da demanda através de pesquisa de campo. E os objetivos específicos: descrever as estruturas físicas e as condições de acesso ao Centro Histórico e seus atrativos, analisar o potencial turístico do Centro Histórico de Natal através de suas principais edificações, relatar os aspectos de destaque do turismo cultural para uma localidade e pesquisar o interesse dos turistas que visitam Natal em visitar o Centro Histórico. A metodologia foi um estudo exploratório e descritivo com a abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, como eu falei, pesquisamos através de pesquisas, monografias, através da literatura. E teve as pesquisas de campo, que foram as pesquisas aos prédios. Visitamos todos os prédios de interesse turístico da Cidade Alta e da Ribeira, para saber a respeito
de horários, agendamento de visitas, como era feito, se era feito e como era feito o turismo nesses locais. E, posteriormente, a segunda parte da pesquisa, que foi a pesquisa com os turistas, para saber não apenas se o centro histórico teria o potencial, mas se havia interesse das pessoas em visitá-lo. Então, só uma breve introdução referente ao turismo cultural. Como disse Martins, a respeito do patrimônio, o território que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos e ajuda a criar esse amálgama, sem o qual não se pode falar de territorialidade. Esta não provém do simples fato de viver no lugar, mas da comunhão que com ele mantemos. Então, referente ao turismo cultural, uma breve explanação sobre isso, é mais o turismo voltado ao conhecimento e ao aprofundamento dos turistas, das pessoas que visitam aquele lugar. Não é somente visitar um lugar por visitar e passar pelos seus locais, não. É você vivenciar, conhecer sobre aquela cultura e passar a integrar e a vivenciar mais em relação à experiência. E tendo o patrimônio, principalmente em relação aqui ao centro histórico, com ênfase aos prédios, aos edifícios históricos e também às manifestações culturais, esses aspectos que estão aqui presentes, que mostrar a história local e a nossa identidade através desses patrimônios. Certo? E também o turismo cultural como alternativa de diversificar o produto potiguar. Porque Natal em si ela é muito conhecida e é visitada justamente por isso, pelas suas belezas naturais. Então nós também podemos ver através da pesquisa, que eu vou mostrar já alguns resultados, que quando as pessoas vêm para cá, elas visitam praias, dunas, mais focado nessa parte de visita às belezas naturais. E o centro histórico, ninguém visita, ninguém conhece. Então, e diferencial do centro histórico de Natal. Aqui só uma breve explanação sobre isso, para a evolução dos primeiros bairros de Natal. O centro histórico de Natal é concentrado aqui na Cidade Alta, onde foi a primeiro local de povoação e de colonização, que começou a cidade, e também no bairro da Ribeira posteriormente. E por volta de 1690, essa daqui era a extensão da nossa cidade. Aqui a parte da Cidade Alta e aqui a parte da Ribeira. E aqui, em 1840, quase 200 anos, 150 anos depois. E essa foi a evolução que nós passamos. E no centro histórico é retratado basicamente essa evolução aqui. Com os seus prédios, aqui nós temos prédios de vários estilos arquitetônicos, tem prédios que são do estilo colonial, desse tempo, que aqui tinha pouquíssimos moradores, e aqueles prédios eram bem simples, até prédios que foram construídos agora, no início do século XX, e vai mostrando toda essa evolução da cidade. E nós podemos observar isso através justamente desses patrimônios e decorrentes dos fatos, dos acontecimentos históricos que são retratados a partir deles. Aí aqui alguns resultados da pesquisa que nós fizemos. Inicialmente nós fomos pesquisar a respeito da estrutura física e de acesso, de acessibilidade em relação a esses prédios. E nós constatamos, visitamos todos os prédios, tiramos fotos de todos os prédios e perguntamos a respeito se todo mundo tinha acesso, se qualquer pessoa poderia visitar o local. E o que nós constatamos é que o centro histórico ainda é muito deficiente, principalmente por ser prédios antigos. E antigamente não se tinha essa preocupação com fazer rampas para todo mundo poder ter acesso, todo mundo entrar e tudo. Então, colocamos aqui dois exemplos. Aqui é a Pinacoteca do Estado, que fica localizada aqui na Cidade Alta. E aqui o Solar João Galvão, que fica ali na Avenida Câmara Cascudo, que são prédios que possuem escadarias na sua entrada.
Isso impossibilita que pessoas que tenham alguma deficiência ou que tenham algum problema de locomoção que possam entrar. Alguns, como por exemplo a Pinacoteca, eles têm uma adaptação na parte atrás do prédio, que tem uma rampa para acesso das pessoas. Porém, quando você entra nessa parte aqui do salão, o acesso que dá para as exposições e tudo mais é através de uma escadaria também. Então as pessoas também não têm acesso. E aqui a nossa pesquisa de campo, que foi realizada com os turistas. Essa pesquisa foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2012. Nós entrevistamos 100 turistas, entrevistamos em locais que existia a maior concentração de pessoas, de turistas, no caso, a Praia de Ponta Negra, alguns centros de artesanatos ali de Ponta Negra também, e as principais entradas dos turistas aqui, que é aeroporto e rodoviária. Durante a pesquisa, nós perguntamos inicialmente se, quando eles visitavam outras localidades, quando eles faziam as viagens deles, se eles tinham interesse em visitar centros históricos, se eles realmente visitavam. E 58% disseram que sim, eles visitavam, tinham essa curiosidade, esse interesse em conhecer os centros históricos das cidades. Aí perguntávamos, você conhece o Centro Histórico de Natal? Já ouviu falar? 76% dizia que não. Aí fica essa contradição. Assim, se você tem interesse em conhecer os centros históricos, se você tem essa curiosidade, por que ninguém conhece aqui o nosso centro histórico? Aí aqui nós perguntamos realmente esse motivo. Se nesses dias que eles iam ficar aqui, se o centro histórico ele estava incluso na programação. Deixa eu ver. 11% falaram que eles já haviam visitado anteriormente, não haviam visitado. 10% que não visitou, mas que poderia visitar. 70% não pretendiam visitar. Eles diziam que preferiam visitar as praias, que queriam saber mais dessa parte do lazer. Turismo sol e mar, que é bastante fático aqui. E 9% não opinaram. Aí aqui alguns dados também que a gente pegou, é que os poucos que conheceram o centro histórico foi por iniciativa própria, os passeios panorâmicos feitos na agência de viagens. As pessoas que visitaram, geralmente, de 100 pessoas, apenas 15 já haviam visitado o centro histórico. Eles falaram que não foi por divulgação, eles não viram, vi em algum canto sobre o centro histórico para visitar. Geralmente era por indicação de amigos, que tinham amigos aqui, ou que ouviam falar assim, em algum lugar e eles foram atrás para poder pesquisar. Pouquíssimos falaram que foram por agências. Tem uma monografia, que inclusive Patrícia é orientadora dessa monografia, de uma aluna, que diz que de todas as agências aqui de Natal, apenas 10, elas divulgam o centro histórico como passeio. E ainda é aquele passeio assim, meio passando pelo ônibus, não tem muitas paradas para de fato descer e conhecer a respeito de visitar os locais e tudo mais. E, como eu falei, 15 pessoas apenas visitaram o centro histórico de fato. Entretanto, de todas essas 15, 100% de superar as expectativas, de atender as expectativas. Todos falaram que foram muito bem acolhidos quando chegaram nos edifícios e tudo mais, e que foi uma visita bem que atendeu suas expectativas, que eles gostaram e tudo mais. E, ao final, a gente perguntou sugestões para que melhorasse as visitas. Aí aqui alguns falaram um ônibus panorâmico para melhorar a visitação, porque, como eu falei, geralmente eles passavam dentro de ônibus fechados, com os vidros, eles tiravam fotos através dos vidros e isso atrapalhava um pouquinho, eles relataram. Então eles falaram que seria melhor uma visitação em ônibus panorâmico, para poder visualizar e conhecer melhor, mais investimento do poder público, que eles falaram que eles estavam, era aquilo que eles esperavam,
Porém, alguns detalhes que eles observaram é que o poder público poderia investir mais, principalmente em infraestrutura, melhorar a questão de limpeza, segurança e esses aspectos assim. Cuidado da própria população, porque eles relataram que isso também não é um dever do poder público, que a população também deveria ser mais participativa no uso e no cuidado mesmo na preservação desses prédios. E também guia específico em alguns locais, porque às vezes eles chegavam, alguns locais não tinha ninguém para atendê-los, para orientar eles durante a visita, então eles chegavam e eram tipo jogados assim, eles que saíam visitando e tudo mais. E eles gostariam que tivesse alguns guias, alguns tutores, para que guiassem e conduzissem o grupo através desses prédios, até para ter mais informações também. Então, basicamente foi isso e as nossas considerações finais. O Centro Histórico de Natal é um local rico e diversificado, possuindo vários patrimônios que representam a história potiguar. Entretanto, não é trabalhado em relação ao turismo. Como eu falei, aqui é muito trabalhada a questão de turismo de sol e mar. E é para isso que os turistas vêm. Porém, se você for observar, turistas que vieram aqui há 10 anos atrás, eles vieram para visitar Ponta Negra, as dunas e outros cantos assim. E os turistas que vêm atualmente, eles visitam o quê? Ponta Negra, as dunas e a mesma coisa. Não há essa diversificação e essa abrangência de opções para as pessoas visitarem e conhecerem outros aspectos de Natal, não somente do sol e do mar, mas também aqui nossos aspectos históricos e nossa cultura. A atividade turística pode auxiliar no desenvolvimento do centro histórico, dinamizando a economia, promovendo intercâmbio cultural, utilizando espaços de modo a garantir o uso e as adequações das estruturas físicas e as condições de acesso. Porque, como eu estava lendo essa semana, estudando, não adianta apenas a gente ter um prédio preservado, fazer as intervenções para que aquele prédio fique novinho, vamos dizer assim, e aquele prédio não ter uso nenhum. Não tem sentido a gente fazer isso e ele ficar parado. É necessário que ele tenha a denominação daquele lugar, que as pessoas visitem aquele lugar e que façam uso daquele bem público. Certo? E também, essa atividade do turismo no centro histórico possibilita não somente esses aspectos, mas também o intercâmbio entre as pessoas, que eles podem conhecer a nossa cultura e nós também podemos conhecer a cultura de outras cidades, de outros locais. E isso ser um intercâmbio interessante para nós. Isabela, eu queria só fazer uma consideração que, na verdade, nossas expectativas foram corroboradas a partir da nossa pesquisa de campo, da nossa pesquisa documental, do que a gente efetivou, o que a gente pensava no início da pesquisa foi exatamente o que a gente encontrou. A gente ainda precisa de uma série de ações relacionadas ao nosso centro histórico para que ele tenha condições efetivas de receber um fluxo maior de pessoas. E o nosso turista que visita a cidade, ele não tem interesse em conhecer o nosso centro histórico exatamente porque ele não vem com essa ideia na cabeça, né? O que é vendido aqui são basicamente as atividades relacionadas ao sol e mar mesmo. E aí, né, na verdade, existe uma série de projetos e programas que vão trazer investimentos relacionados à nossa área do centro histórico nos próximos anos. O próprio PAC das cidades históricas, o PRODETU. Então, uma série de investimentos vem sendo programadas e serão efetivadas. O próprio campus Cidade Alta, no momento que ele vai para as Rocas, o novo terminal de passageiros do Porto de Natal, tudo isso vai ajudar a dar uma dinâmica para essa localidade, que isso também acaba trazendo esse fluxo de pessoas para essa região do centro histórico. Então, tudo isso é muito importante. E aí a nossa pesquisa, ela, na verdade, vem ao encontro de uma série de ações que vem sendo realizadas aqui no campus, principalmente que tiveram início também com as atividades da professora Andréa, já que ela vem realizando cursos relacionados ao centro histórico e ao turismo cultural desde que entrou no campus em 2009. E no ano passado a gente desenvolveu também, que é exatamente uma perspectiva que vem nesse sentido também da questão do projeto Educando para o Patrimônio Cultural, quando a gente busca plantar essa sementinha da identidade, da valorização do patrimônio histórico na nossa população. Né? Então, são ações importantes para que a gente pense posteriormente no fluxo de turistas do nosso centro histórico.
né? Então, a gente sabe que ainda há muito por ser feito e a nossa pesquisa foi exatamente para buscar identificar essas questões, para que a gente possa buscar novas possibilidades. É isso. É isso, obrigada. E caso alguém tenha alguma pergunta, ao final estamos disponíveis para responder. Ok? Obrigada.